Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Cientifique. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer plaquinha usando LB Agar. A placa basicamente é essa que eu vou mostrar para vocês, que a gente usa muito no laboratório de pesquisa para cultivar células de E. coli, no caso procarioto, mais comumente conhecido como bactéria. Então, cada ponto desse é uma colônia de bactérias, vamos dizer assim. E aí, gente, você vai derreter o meio. E no meu caso, eu vou usar a ampicilina como antibiótico para fazer a seleção dos meus plasmídios, das células que contêm os meus plasmídios. Isso daí é uma pipeta, né, volumétrica, que é o instrumento pelo qual eu consigo pegar quantidades bem pequenininhas, bem baixas de volume. No caso, eu vou usar 40 microlitros, no caso, eu coloquei aí 50, mas é 40 porque a quantidade de meio que eu consegui foram só 40 ml, então eu diluo 1000 vezes. E tem que tomar cuidado com uma coisa: quando você vai colocar ampicilina ou qualquer outro antibiótico, você não pode ter o seu meio fervendo, porque senão a ampicilina, o antibiótico, ele degrada de acordo com a temperatura. O modo como a gente faz, geralmente no laboratório, é segurar o tubo Falcon, esse tubo plástico que eu transportei o meio, e ver se a nossa mão aguenta a temperatura. No caso, a minha mão é um pouquinho calejada, então eu vou sempre um pouquinho a menos ali da minha sensibilidade, porque senão eu aguento muita temperatura e aí acaba degradando o antibiótico antes mesmo de queimar minha mão. Mas essa é uma medida boa para quem não está muito acostumado. Segura o tubo, como estou fazendo aí, e se você suportar a temperatura, tá na temperatura ideal para você, então, adicionar o seu antibiótico. Beleza? Adiciona com cuidado, porque por mais que tenha antibiótico, existem outras células, né, outras bactérias que podem ter resistência à ampicilina. Então, manipule com cuidado, não precisa ser no meio extremamente estéril, porque eu estou usando o antibiótico justamente para evitar que outras bactérias não contaminem o meio, porque eu quero selecionar a minha especificamente, mas é bom ter esse cuidado na manipulação na hora de você fazer as suas placas, tudo bem? Principalmente se elas não tiverem nenhum antibiótico para selecionar alguma construção sua. Aí eu uso essa lamparina. Algumas pessoas vão achar que, nossa, mas esse foguinho aí não vai servir de nada. Geralmente não serve mesmo, mas existe uma região ao redor do fogo, né, da chama, vamos dizer assim, que ela mantém estéril. Então, eu uso mais para... eu uso um pouquinho, né, pensando nisso, uma questão de quase que de fé, porque você precisa ter a relação, a distância da chama exatamente ali perfeita, mas a gente não enxerga onde é essa região, a gente tem uma ideia, mas eu uso principalmente para acelerar o processo de secagem da placa, tá? Então, você vai colocar o seu meio na placa de Petri, no meu caso, e vai deixando uma região um pouco mais aquecida, no meu caso a lamparina, e aí você vai montando as suas placas ao redor dessa chama, tudo bem? E aí fica por alguns minutos, eu acredito que, não contei exatamente, mas uns 10 minutos ela já está completamente seca. Perfeito. Então agora eu tô mostrando para vocês o plasmídio e as duas cepas pelo qual eu vou fazer a transformação. O plasmídio é uma sequência de DNA circular, é uma construção feita para minha enzima, né, no caso. Ela tem uma resistência a antibiótico ampicilina e uma região que a célula, quando o meu plasmídio estiver dentro dela, a célula vai entender que precisa expressar, que precisa armazenar, que precisa fazer tudo aquilo que estiver montado no meu plasmídio, expressar uma resistência ao antibiótico, expressar a minha proteína, tudo que eu precisar, tudo que estiver contido dentro dessa sequência de DNA que foi montada, tudo bem? Então, eu adicionei acho que 2 microlitros de DNA circular, 2 microlitros de plasmídio em cada uma dessas cepas. Uma é DH5-alfa, que ela é excelente para estocar por muito tempo, né? Eu uso menos 80 graus. Menos 80 é um freezer super resfriado, vamos dizer assim. Excelente para você armazenar por longos períodos as suas células. E
A Top 10 ela é melhor para fazer expressão de algumas... Expressão seria a fabricação de proteínas, porque tem mais ribossomos do que a DH5-alfa. Enquanto a DH5-alfa a gente usa muito no laboratório para estocar, a Top 10 a gente usa para estocar também, mas principalmente para fazer a expressão. Depois disso, eu vou deixar de 5 a 7 minutos em banho de gelo ou no gelo ou nessa placa previamente resfriada. Eu vou deixar ela de canto, enquanto isso eu tô mostrando para vocês agora como que ficou a placa que a gente estava fazendo quase agora. Então já secou, é importante que vocês identifiquem com o antibiótico a data e qual é a cepa que vocês estão usando. Além disso, é importante colocar qual é o plasmídio, a construção do plasmídio, porque como são vários, os dias são muitos, os antibióticos nem se fala e as cepas também, você precisa identificar cada detalhe, porque senão você vai se perder no meio do caminho. Tudo bem? Então, identifiquei duas, porque eu vou fazer duas transformações, como eu disse para vocês, uma em DH5-alfa, outra em Top 10. Aí por isso que a gente tem duas placas. Agora a gente vai fazer o choque térmico, né? Que é onde eu vou deixar porosa uma parte da membrana para que o meu plasmídio circular entre dentro dessa célula. Então, o choque térmico nada mais é que você colocar durante no mínimo 30 segundos em banho quente, 42 graus Celsius, e depois você vai colocar em banho de gelo para fechar esses poros. Como se fosse no banho mesmo. Quando você toma um banho muito quente, seus poros dilatam, né? Eles ficam mais abertos. A mesma coisa acontece com a membrana da célula. Depois, quando você coloca gelo assim no rosto, você diminui o poro porque, né, contraiu, diminuiu, fechou. No meu caso, nesse caso, a membrana celular. Tudo bem? Então, se chama choque térmico. Transformação por choque térmico. Tudo bem? Agora, eu vou colocar, depois de fazer esse choque, eu vou colocar, no caso aqui, 800 microlitros de meio para que essa célula, ela não morra. Então, eu vou precisar que ela se reconstitua em um ambiente aquecido e nutritivo. Então, como eu já coloquei antibiótico na placa, então o antibiótico da placa é que vai ser responsável por fazer a seleção das células que incorporaram o meu plasmídio. Eu não coloco antibiótico nessa etapa, tanto que é para não dificultar a reconstituição dessa membrana. Então, eu não vou sobrecarregar a maquinaria celular produzindo antibióticos, sendo que nessa etapa ela precisa se regenerar. E aí, para a mágica acontecer, para essa membrana se regenerar, eu levo essas construções para ficar durante 40 minutos a 37 graus Celsius na estufa. Depois disso, levei uma centrífuga de bancada para centrifugar 13.000 RPM por 3 minutos. E aí, no fundo, você consegue ver esse ponto, né, branco, que nada mais é que as milhares de bactérias que estavam nessa solução. A centrífuga baixou todas elas, né, por rotação, e aí fica esse pellet, esse pontinho branco no fundo, que são basicamente a grande maioria das bactérias, das células, ficam tudo condensadas ali. Perfeito? Eu verti essa solução, que a gente chama de sobrenadante, e sobrou um pouquinho de líquido no fundo. Essa sobra vai ser suficiente para eu ressuspender essas células que ficaram no tubo, esses pellets, e aí eu vou pegar toda essa solução e plaquear. Então, de 1 ml que tinha, sobraram aproximadamente 100 microlitros, eu ressuspendo, misturo essas células com o meio que sobrou e coloco na minha placa. Depois vocês vão ver que eu coloco algumas bolinhas de vidro, tudo já previamente autoclavado, esterilizado, para evitar, né, para não ter de fato contaminação. Então, eu coloco bem no centro da placa, descarto a ponteira, pego as bolinhas de vidro, jogo algumas, não vai contar. Sempre quando eu apoio, né, eu tô apoiando em cima da tampa, gente, não tô apoiando no meio, não, a tampa no gel de LB não. E aí eu vou sacudindo para espalhar todo esse líquido para a placa inteira, para ficar bem distribuído. E depois eu descarto essas bolinhas de vidro em outro recipiente, né, um recipiente que para eu depois lavar e autoclavar, esterilizar.
e está feito o processo de plaqueamento. Bom, então eu deixei as minhas placas secando por aproximadamente 5 minutos. 5 minutos para cada 100 microlitros é tempo suficiente para secar toda a placa. Depois eu viro a placa de ponta cabeça, levo para a estufa a 37 graus Celsius por aproximadamente 18 horas. O tempo de crescimento das colônias vai variar com o tipo de célula, mas normalmente de 18 a 20 horas é suficiente também para crescer as colônias que você plaqueou. Então foi assim que ficou a minha placa, forrada, porém com uma distribuição excelente. Eu fechei com parafilme, identifiquei novamente e levei para a geladeira de 2 a 4 graus Celsius. Curtem, comentem e compartilhem. Até o próximo vídeo. Tchau!